Olá, senhoras e senhores, meu nome é Gustavo e eu quero, através deste vídeo, promover uma discussão com vocês. Em meio a polêmicas, de um lado temos a situação dos penduricários, salários acima do teto constitucional, do outro lado temos parte aí do nosso Congresso votando contra o programa social Gás do Povo, que é um programa complementar, do Bolsa Família. E em meio a esses dois extremos, de um lado a classe alta, do outro lado a classe pobre, surge uma dúvida que há muito persiste na nossa sociedade, que é o uso indevido do dinheiro público. Diante disso, gente, eu quero realizar uma análise aqui com vocês referente ao Bolsa Família. Eu quero analisar se o Bolsa Família de fato faz as pessoas trabalharem menos e se de fato é um mau uso do dinheiro público. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, alguma notícia, algum político falando, ou se, no caso, é você que pensa assim. Então, convido você a vir comigo e fazer essa análise e responder essa pergunta e também ver se falas como essa realmente são verdadeiras. Bora lá. É dinheiro pra caralho, velho. Porra, mano, e esse dinheiro aí não cai do céu, velho. É dinheiro nosso. Todo mês. É nosso, irmão. É nosso imposto que tá indo pra mão de vagabundo, mano. Tem gente que precisa, beleza. Mas só que tem muito vagabundo. Não, cara, me deu uma sensação ruim. Porra, 25 anos, a mulher comemorando de Bolsa Família, me deu uma sensação Mais ruim. 5 anos ela Assim, aposenta. eu falei, cara, mano... Mais 5 anos ela vai receber a aposentadoria do Bolsa Família. Ó que da hora. E aí, galera, o que você achou do vídeo? Concorda? Calma, não responde ainda, espera o final do vídeo. Primeiro passo da nossa análise é saber o objetivo do Bolsa Família. O objetivo central do Bolsa Família é quebrar o ciclo intergeracional da pobreza. O que isso significa? Se uma família atualmente é pobre, o Bolsa Família quer que a próxima geração dessa família não seja, ou pelo menos que tenha uma condição de vida melhor. Ok? Sabendo disso, para responder a nossa questão, eu selecionei 2 trabalhos acadêmicos. Gente, essa é sempre a melhor forma da gente ter uma conclusão séria sobre um assunto, buscar trabalhos científicos, autores conceituados, obras conceituadas, ok? E não nos basear em desinformação de internet, de rede social, de perfil de notícia, tá bom? Sabendo disso, bora lá para o primeiro trabalho, começar a nossa análise. Então vamos lá, pessoal, vamos para o primeiro trabalho. O primeiro trabalho foi um trabalho realizado pela Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Foram os próprios professores da universidade que realizaram o trabalho. E o trabalho procura responder a seguinte pergunta: o Bolsa Família faz as pessoas trabalharem menos? Vamos ver em qual conclusão o trabalho chegou. Para isso, eles utilizaram um método chamado pareamento por score de propensão. Acho importante explicar um método para tornar mais válida a resposta, tá bom? Vamos lá, vou tentar explicar de forma simples. Eles pegaram 2 grupos. Um grupo que recebe o benefício e um grupo que não recebe o benefício. Isso com base em dados do cadastro único. E aí eles pegaram os meses trabalhados de cada grupo, tá? E depois fizeram uma comparação entre os 2 grupos e obtiveram um resultado de quem trabalha mais. Só que tem um problema, gente. Pode ser que o resultado fosse influenciado por características socioeconômicas. Como assim? A gente não quer saber se a pessoa ela trabalha menos porque ela tem filhos. A gente não quer saber se a pessoa trabalha menos porque ela tem baixa escolaridade. A gente quer saber se a pessoa trabalha menos porque ela recebe o Bolsa Família, tá? E para isso, eles aplicaram um tipo de um filtro. Como assim? Eles analisaram o quão propenso era cada pessoa de participar do programa Bolsa Família, com base em características socioeconômicas, como eu disse, renda, escolaridade, quantidade de filhos, região que mora, tá? E a partir disso, eles pegaram esse grupo de pessoas que não recebem
e o grupo de pessoas que recebem, e eles compararam, né, nos dois grupos, pessoas com propensões similares. Um exemplo assim bem ridículo só para vocês entenderem. Se uma pessoa ela tem filhos, ela tem baixa escolaridade, ela vai ficar no mesmo grupo da pessoa que tem filhos e tem baixa escolaridade. Por quê? Para evitar, gente, que esses fatores, né, não influenciem no resultado, né? É como se deixasse essas pessoas em pé de igualdade, né? Eu não sei se deu para entender, mas é basicamente isso. E qual foi o resultado do programa? Do programa não, do estudo. O resultado foi o seguinte: as pessoas que recebem o Bolsa Família, elas trabalham 0,47 mês a mais do que as pessoas que não recebem o benefício. Ou seja, é quase metade de um mês trabalhado a mais. Isso é um resultado que já contraria o que a gente vem falando ao decorrer do vídeo, perfeito? Só que tem um detalhezinho que a gente tem que falar aqui. Também foi constatado no trabalho que as pessoas que recebem o Bolsa Família estão mais marcadas pela informalidade, ou seja, desses meses trabalhados, pode ser que a pessoa trabalhe uma semana, aí pare, trabalhe mais uma semana, pare de novo, né? O que isso quer dizer, gente? São trabalhos informais, né? Não tem uma constância, perfeito? Isso acaba surgindo uma dúvida: será que as pessoas que recebem o Bolsa Família acabam agindo um pouquinho de má fé, né? Trabalha informalmente para continuar recebendo o benefício? É um detalhe importante. Por conta disso, eu trouxe o segundo trabalho para a gente conseguir aprofundar a nossa ideia e tentar desvendar esse mistério, beleza? Então vamos lá, gente, ver se o segundo trabalho que eu selecionei consegue responder melhor a conclusão do primeiro. Este segundo, ele é um trabalho realizado pelo IPEA. O IPEA é uma fundação pública que auxilia o governo na criação de políticas públicas. E além de querer responder esse tema central, que é o Bolsa Família faz as pessoas trabalharem menos, ele focou em 3 perguntinhas: nas horas trabalhadas, na participação no mercado de trabalho e na formalidade. Perfeito? E o mais interessante é que ele analisou um período específico, que é o período que houve aumento do Bolsa Família. Aquele período que ele era denominado Auxílio Brasil, tá? E pensa comigo, se as pessoas passaram a receber mais, né, porque o benefício foi de 400 para 600 reais, em tese elas trabalhariam menos, né, pela lógica que a gente vem comentando desde o início do vídeo. Vamos ver em qual conclusão que o trabalho chegou nesse período analisado. Para isso, gente, eles, em primeiro momento, pelo menos, eles realizaram o mesmo método que o primeiro trabalho, pareamento por escola de propensão. Não vou repetir aqui, já expliquei, tá? Agora que fica interessante, eles aplicaram mais um filtro, né, que torna mais preciso o resultado. Qual foi? Eles eliminaram os choques comuns. Exemplo, se a economia estava instável no momento ali naquele período, eles eliminaram isso porque eles não queriam que isso influenciasse o resultado, tá? Outra coisa que eles eliminaram: diferenças permanentes. Vou dar o mesmo exemplo. Se a pessoa ela tinha baixa escolaridade antes do aumento e continuou tendo depois do aumento, isso é eliminado, tá? Para não influenciar no resultado. O que seria deixado, né, nos cálculos? Seria, por exemplo, se a pessoa ela tinha baixa escolaridade, conseguia aumentar o nível escolar dela, isso seria considerado no resultado, porque poderia ser que isso fosse em fator do aumento do benefício, correto? Beleza, mas vamos para o que interessa. Qual foi o resultado? O resultado foi um pouco negativo, né? As pessoas que recebem um benefício, elas, na participação do mercado de trabalho, têm uma queda de 2,2 a 4,7 pontos percentuais. Ou seja, trabalham menos, né, de 2,2 a 4,7 pontos percentuais. É um ponto um pouco negativo em relação ao primeiro trabalho, correto? Só complementando, quanto à formalidade, o resultado foi nulo. Então,
não vou comentar aqui. Só que ele foi um pouquinho mais a fundo tentando responder, né, por que isso aconteceu. E o que ele fez? Ele analisou o perfil dessas pessoas, né, que deixaram o mercado de trabalho. E além disso, perguntou o motivo por que essas pessoas deixaram o mercado de trabalho. E qual foi o resultado? Predominantemente, analisando o perfil dessas pessoas, eram mulheres com filhos até 10 anos, pessoas da região nordeste, e rural. E qual foi o principal motivo? Vou deixar o mercado de trabalho para cuidar do meu filho, de algum parente ou para afazeres domésticos. E qual foi a conclusão do trabalho a partir desses dados? É o seguinte: a partir do momento que essas pessoas têm um piso, né, o aumento do benefício deu uma estabilidade para elas, permitiu que elas se afastassem de ocupações precárias, informais e de baixa remuneração. O que a gente pode tirar disso, gente? Essas pessoas passaram a ter a oportunidade de ter uma vida com mais dignidade, tá? Por conta do aumento do benefício. Beleza? Coloquei essa reportagem de propósito para a gente pensar sobre a conclusão do segundo trabalho, né? E tirar as nossas próprias conclusões sobre o que foi explanado ali. Mas, concluindo o vídeo, você concorda que o Bolsa Família ele faz as pessoas trabalharem menos? Você acha que o Bolsa Família cumpre o seu objetivo? A gente tem que parar para refletir, gente, se de fato o problema são os programas sociais, se eles são utilizados como manobra política para conseguir votos, né, e continuar fazendo que as pessoas permaneçam na pobreza, ou então se o problema, gente, é o uso indevido do dinheiro público para fomentar as desigualdades sociais. O que é isso? Pessoas ricas ficando cada vez mais ricas e pessoas pobres continuando na pobreza e aumentando o número de pessoas pobres também. Mas o meu objetivo aqui, gente, mesmo que seja um vídeo um pouco tendencioso, se é que você me entende, é que as pessoas parem para pensar com base nas informações que eu dei aqui, tá? É tudo com base científica, beleza? Valeu, gente!